Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic My Hero Academia, renascido como Tony Stark, parte 26. Capítulo 219, Mark 47, A Donzela do Trovão. Ponto de vista em terceira pessoa. Não, 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 gritou Melissa enquanto descia do céu, pairando por um instante antes de suas botas finalmente tocarem o chão rachado. Seus olhos brilharam de indignação enquanto apontava um dedo afiado para Midoriya. Por que você teve que ir capturá-lo? Deku pescou confuso, coçando a cabeça enquanto se levantava lentamente com terra grudada nas mangas. Ele inclinou a cabeça, claramente perplexo. Para passar no exame, Melissa ergueu as mãos dramaticamente. Quem se importa com a prova? Eu queria testar meu martelo contra o tio Might. Rosnou ela, batendo um pé no chão como uma criança birrenta. Tudo que eu fiz foi lançar um ataque simples. Midoriya e All Might olharam em volta. O chão sob seus pés estava devastado e irregular, crateras enormes, terra queimada e uma energia residual crepitante preenchiam o ar com um cheiro metálico. Fumaça subia das pedras fraturadas, enquanto tênues faíscas tremeluziam no ar. O traje de All Might estava rasgado nas bordas, seus braços cobertos de queimaduras e hematomas superficiais. Eles se entreolharam em silêncio atônito, depois se voltaram para Melissa e repetiram incrédulas. Um simples ataque? Melissa fez beicinho e cruzou os braços, bufando exageradamente. Eu deveria ter invocado tempestades, nevascas, furacões, desastres naturais de verdade. Aquilo foi só um aquecimento. Tudo que eu fiz foi disparar um raiozinho. All Might olhou para ela com um dos olhos tremendo levemente. Jovem Melissa, por acaso você guarda algum rancor de mim? Ela deu um suspiro de ofensa exagerada. Não seja bobo, tio. Eu só achei que seria divertido ver como o novo traje se comporta contra você. Ela dispensou a preocupação dele com um gesto de mão, como se fosse uma mosca irritante, claramente indiferente à destruição atrás dela. Com um suspiro, Melissa se virou e caminhou lentamente em direção à entrada da sala de exame, com a postura curvada em sinal de decepção. Seu martelo girava preguiçosamente em seu dedo indicador, rodopiando como um pêndulo de arrependimento. All Might e Midoriya trocaram olhares, suas expressões indecifráveis. Finalmente All Might colocou uma mão firme no ombro de Midoriya, assentindo com orgulho. Bom trabalho, jovem Midoriya. Você continua a crescer em um ritmo extraordinário. Midoriya corou levemente, esfregando a nuca com um sorriso tímido. No entanto, o sorriso vacilou quando seus olhos se voltaram para a palma da mão aberta. Sua voz baixou para um sussurro. All Might, algo aconteceu. Durante o exame, quando Melissa lançou aquele ataque, All Might franziu a testa. Isso tem alguma coisa a ver com o motivo de você ter saído correndo no meio da luta? Midoriya assentiu com a cabeça. Encontre-me no meu escritório depois da prova, disse All Might com a voz calma, mas séria. Conversaremos então. Mais tarde. Tony, gritou Melissa, correndo pela sala com os braços estendidos como uma criança. Seus olhos brilhavam com lágrimas exageradas. Ela abraçou Tony com força, enterrando o rosto no peito dele e soluçando dramaticamente. Eles não me deixaram usar meu martelo. Tony suspirou, mas sorriu carinhosamente enquanto acariciava os cabelos dela para acalmá-la. Pronto, pronto, murmurou com uma risadinha irônica. Ao redor deles, os outros alunos, recém-saídos de suas próprias provas, trocavam olhares curiosos. Eles estavam na sala de observação, onde Recovery Girl estava sentada perto de uma série de monitores. Ela acabará de verificar o estado deles e tratar ferimentos leves. Ei, posso perguntar uma coisa? Midoriya falou de uma das cadeiras onde estava sentado, visivelmente exausto pelos acontecimentos do dia. Ele levantou a mão preguiçosamente. O que exatamente a Mark 47 faz? Tony endireitou-se ligeiramente e respondeu. Em termos simples, é um traje de controle climático. Melissa o construiu usando princípios da teoria quântica de campos e os incorporou à minha estrutura MarkTech. Ele gesticulou livremente enquanto explicava, assumindo um tom de cientista. Basicamente, na física quântica, toda força fundamental, eletromagnetismo, gravidade, as forças nucleares forte e fraca, é mediada por campos quânticos. O universo, em seu nível mais microscópico, não é feito apenas de partículas voando por aí. Ele é construído de campos invisíveis, mas onipresentes. O traje de Melissa contém um núcleo transdutor quântico, imagine-o como um mini-reator que dobra esses campos à sua vontade. Ele manipula o ambiente quântico local para influenciar os padrões climáticos. Quando ela dispara raios, não os está simplesmente invocando do nada. Ela está desestabilizando e direcionando partículas carregadas dentro da atmosfera, guiando-as com perda de energia quase nula. Bakugo, Todoroki, Midoriya e até mesmo a Recovery Girl inclinaram a cabeça para o lado como cachorrinhos confusos, pescando em uníssono, de forma estranha e sincronizada. Tony soltou o que só poderia ser descrito como o suspiro mais profundo e melancólico da história da humanidade, apertando a ponte do nariz. Ok, entendi. Modo homem das cavernas então. Ele se endireitou com um gesto teatral, juntando as mãos à sua frente como um artista de palco pronto para revelar fogo a uma tribo de adoradores do rock. Muito bem, escutem. Temos esta coisa enorme chamada Terra. Redonda, girando. E nós vivemos nela. Até aqui, tudo bem? Seguiram-se alguns acenos lentos de cabeça. Bakugo estreitou os olhos, desconfiado, com os braços cruzados firmemente.
Agora, essa enorme bola de poeira giratória está envolta em um cobertor de segurança invisível, algo como um campo de força feito de magnetismo. É a maneira que o planeta encontrou de mandar a radiação solar às favas. Impede que todos nós fritemos como bacon. Midoriya levantou a mão com os olhos brilhando de curiosidade. Tony deu um tapa leve na mão dele. Sem perguntas até o fogo estar aceso, Deku. Ele prosseguiu com um tom agora semelhante ao de um professor lidando com crianças do jardim de infância privadas de sono. Então minha namorada é genial, sim, genial, acrescentou ele, bagunçando o cabelo de Melissa enquanto ela se aconchegava em seu ombro. Com as bochechas adoravelmente infladas, usou seu cérebro científico sofisticado para criar um traje que se comunica com o campo eletromagnético do planeta. Conversas? Todoroki repetiu, tentando acompanhar. Não com palavras, Frostpit. Com partículas. Partículas quânticas. Sussurros microscópicos minúsculos e instáveis. Menores que o temperamento do Bakugo. Ei! Nada de latir, Pomeranian raivoso respondeu Tony, sem hesitar. Bakugo rosnou novamente, desta vez baixo e em tom de aviso, mas Tony continuou imperturbável. Então, este traje não ataca a natureza. Não grita com ela. Ele sussurra. Ele cutuca os campos de força. Muito suavemente. Repetidamente. Até que eventualmente a natureza diga, ok, tudo bem, aqui está uma tempestade. Basicamente, o traje de Melissa manipula tempestades, subjugando gentilmente as leis da física até que elas se submetam. Ele abriu os braços em sinal de conclusão. Alguma pergunta, ou devo desenhar em uma parede da caverna? Momo deu uma risadinha discreta por trás da mão. Apesar do tom frustrado de Tony, ela percebeu, como sempre, que ele adorava explicar as coisas. Para Tony, entender algo tornava mais fácil amá-lo, e compartilhar esse entendimento era a maneira que ele encontrou de ajudar os outros a se apaixonarem pela ciência também. A mão de Deku disparou para o ar novamente como um foguete. Tony gemeu. Sim, Deku? Midoriya inclinou-se para frente com os olhos brilhando. Então, o que exatamente o martelo faz? Ele ajuda a armadura a aproveitar a energia quântica com mais eficiência? Ou talvez seja um condutor direcional para o controle da tempestade? Tony piscou. Sinceramente, boa pergunta. Ele se virou para Melissa com uma sobrancelha arqueada. Você quer ficar com essa? O rosto de Melissa corou enquanto ela desviava o olhar, murmurando algo no ombro de Tony e balançando a cabeça timidamente. Tony suspirou e olhou para o grupo. O martelo não serve para nada. É basicamente um peso de papel glorificado com adesivos de raios. Uma escolha puramente estética. Ela tem uma tara por martelos. Podia ser uma pistola, um estilingue ou um canhão de glitter, não faria diferença. Um silêncio pesado se instalou. Sério? Todoroki finalmente perguntou com a cara fechada. Estou falando muito sério, disse Tony, com a cara fechada. Então Todoroki inclinou-se ligeiramente para frente, observando os dois com uma leve ruga na testa. O que realmente me deixa curioso é o seguinte. Por que vocês dois são tão fortes? Quer dizer, vocês são mais fortes do que qualquer pessoa que eu já vi, até mesmo profissionais. Tony deu de ombros com um sorriso casual. Quer dizer, olhe em volta. Este mundo tem gente cujas cabeças parecem eletrodomésticos comuns. Quando o padrão é tão baixo, é claro que vamos parecer deuses. Ele se inclinou para frente, seu sorriso se tornando malicioso, os olhos brilhando levemente enquanto sussurrava dramaticamente. Então devemos governá-los como tal. O silêncio tomou conta do ambiente. Cada músculo do corpo de Midoriya se tensionou. Um sorriso irônico surgiu nos olhos de Momo. As palmas das mãos de Bakugo crepitaram levemente com o calor. Os dedos de Todoroki se curvaram instintivamente. O sorriso de Tony se alargou ao ver as expressões horrorizadas deles, e então ele caiu na gargalhada. Meu Deus, as caras de vocês! Ele bateu no joelho e se curvou gargalhando. Vocês são tão fáceis. Eu enganei vocês direitinho. Até vi a Recovery Girl agarrar o colar de pérolas dela. Todos o encararam, impassíveis e sem piscar. Capítulo 220, Exame Prático Parte 6. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony logo se acomodou em um dos assentos, sua curiosidade aguçada enquanto se inclinava para a frente, ansioso para ver como os alunos se sairiam contra seus oponentes, os heróis profissionais. A natureza tática dessas batalhas o fascinava, cada movimento, cada reação, era um reflexo de seu crescimento. Melissa caminhou casualmente até ele e sentou-se à sua esquerda, com uma expressão de expectativa concentrada. À sua direita, Momo sentou-se em silêncio, com as mãos cruzadas no colo enquanto seus olhos atentos estudavam os monitores à sua frente. O restante do grupo sentou-se perto, todos igualmente cativados pelo que se desenrolava na tela. Eles concentraram sua atenção principalmente em Kirishima e Rikidou Satou, que estavam trabalhando juntos em uma demonstração surpreendente de força bruta e trabalho em equipe. Kirishima havia ativado completamente sua individualidade de endurecimento, sua pele parecia irregular e quase rochosa, seus olhos aparentemente feitos de pedra. Seu corpo inteiro havia se transformado em um escudo vivo. Satou, com os músculos salientes devido aos efeitos de sua individualidade de açúcar, carregava Kirishima como um ariete humano. Essa é uma maneira de fazer isso, disse Tony com uma risadinha discreta. As paredes de cimento se estilhaçaram instantaneamente devido à força de Satou e à robustez de Kirishima. Vendo que as paredes de cimento não ofereciam resistência, Cemento simplesmente invocou uma onda de cimento líquido que ameaçava engolfá-las. Me jogue! Todos viram Kirishima murmurar algo, embora fosse claramente um grito.
Com um rugido ensurdecedor, Satou disparou para frente com passadas enormes e estrondosas, as veias saltando enquanto ele canalizava toda a sua força na investida. Seu pé bateu no chão com tanta força que rachaduras se espalharam a partir do ponto de impacto, imprimindo sua pegada no pavimento. Então, com um grito poderoso, ele lançou Kirishima para frente como um míssil. Kirishima encolheu os braços sobre o rosto e se preparou para o impacto enquanto era arremessado pelo ar com um ímpeto aterrador. Kirishima atravessa uma onda crescente de cimento criada por sementos, que tentava prendê-los com um ataque rápido. O cimento fluido engoliu Satou atrás dele, mas Kirishima o atravessou com força, abrindo um buraco na onda. Ele derrubou Sementos no ar com um baque estrondoso, e os dois rolaram pelo campo de treinamento. Sementos, pego de surpresa, caiu com força no chão. No instante em que recobrou os sentidos, ouviu o clique inconfundível de metal. Seu pulso estava algemado. Tony assentiu lentamente, visivelmente impressionado. Honestamente, foi muito bom. O timing, a execução, foi impecável. Concordo, Kirishima definitivamente ficou mais forte, disse Melissa com um leve sorriso. Ela olhou para outro monitor antes de falar, com um tom cauteloso. Estou mais preocupada com Denki e Mina. O diretor Nezu parece estar se divertindo demais com aquele terno sob medida que você fez para ele, Tony. O grupo seguiu o olhar dela, e seus olhos se arregalaram. Na tela, Denki e Mina fugiam com tudo o que tinham, explosões irrompiam ao redor deles enquanto uma saraivada de foguetes em miniatura os perseguia. A câmera mostrou Nezu, que sobrevoava o campo de batalha, rindo maniacamente. Seu corpo enorme cortava o ar, braços estendidos como um senhor da guerra conquistador se deleitando no caos. As explosões abalaram o ambiente, lançando pedaços de destroços em todas as direções, enquanto fumaça e fogo cobriam a área atrás dos dois estudantes. Ai não! Melissa fez uma careta. Não tem a menor chance de eles passarem. Eles se deram muito mal nessa. Meu Deus! Eles provavelmente teriam passado se eu não tivesse feito aquele traje para o Nezu. Tony pensou consigo mesmo, estremecendo por dentro, mas sentindo um leve divertimento. Me desculpe. O que a Uraraka está fazendo? Perguntou Midoriya. Todos então se viraram para onde ele estava apontando e viram Uraraka, com a mão no pulso e as outras mãos apontando para frente, na direção do número 13. Ela estava enviando pulsos rosa após pulsos rosa de sua individualidade em direção a 13, graças ao seu super traje que Tony havia criado para ela. Midoriya apontou para outra tela. E a Uraraka? O que ela está fazendo ali? Todos se viraram para observar. Uraraka estava de pé, confiante, com uma mão no dispositivo de pulso e a outra estendida para a frente. As pontas dos seus dedos brilhavam suavemente com energia, disparando pulsos controlados de sua individualidade em rápida sucessão. Ela está usando as modificações do traje para neutralizar a individualidade de buraco negro da 13, explicou Melissa, animada. O Tony projetou para que ela pudesse disparar sua gravidade zero em rajadas concentradas. Normalmente, um buraco negro curvaria a luz e atrairia tudo para dentro dele, mas ela está neutralizando essa força gravitacional dispersando os gravitons ao redor com sua individualidade. É genial! Na tela, 13 lutava para manter o controle do efeito de vácuo. Seus ataques pareciam ineficazes, já que as ondas rosas interrompiam a força gravitacional. Enquanto ela estava distraída, Aoyama surgiu pela lateral, movendo-se rapidamente, e no movimento fluido prendeu um par de algemas em seu pulso. Ela está aprendendo a usar seu equipamento de forma tática, disse Tony com um sorriso orgulhoso. É bom vê-la tomando a iniciativa assim. Não se esqueça que você prometeu fazer um terno para mim também, rosnou Bakugo, estreitando os olhos para Tony com uma intensidade cortante. Sim, não se preocupe, eu me lembro. Sempre cumpro minhas promessas, disse Tony, revirando os olhos e recostando-se casualmente. Terno? Para quê? Perguntou Melissa, piscando enquanto se virava para eles. Os outros se inclinaram para frente, curiosos, especialmente Deku, que parecia completamente confuso. O que exatamente você prometeu a ele? Tony deu de ombros com uma expressão indiferente. Fizemos uma aposta. Era sobre quem conseguiria derrotar o Endeavor, Bakugo ou eu. Eu perdi. O que veio o grito uníssono de incredulidade de quase todos na sala, o volume ensurdecedor ecoando pelas paredes no exato momento em que Kirishima e Satou entraram. Os dois garotos pararam abruptamente, piscando diante do caos inesperado. Suas expressões se transformaram em choque ao ouvirem Todoroki falar, sua voz fria porém incisiva. Você está dizendo que Bakugo derrotou meu pai? Espera, em que é que a gente se meteu? Perguntou Kirishima, olhando entre eles incrédulo. Parece importante, acrescentou Satou enquanto o Recovery Girl começava a examiná-lo. Por que vocês estão todos agindo como se estivessem surpresos? Bakugo explodiu, sua voz se elevando com pura frustração enquanto encarava a sala como se estivesse prestes a detonar. Tony deu uma risadinha irônica. Não foi lá essas coisas. O Endeavor derrubou Bakugo primeiro, mas ele estava tão hipnotizado, e sejamos honestos, apavorado, pelo design espetacular da minha armadura que nem percebeu que o Bakugo ainda estava consciente. O Bakugo simplesmente rastejou até ele e algemou as pernas do cara. Só isso. Não é tão impressionante assim? Vou remodelar sua cara e você me diz se isso é impressionante ou não, seu idiota arrogante. Bakugo rugiu, avançando. Deku e Todoroki se apressaram para contê-lo, cada um agarrando um braço enquanto ele lutava contra eles como uma fera selvagem. Nossa, ele parece bravo, disse uma voz brincalhona vinda aparentemente do nada. Todos pularam de susto quando uma figura surgiu de repente, brilhando à vista.
Toru? Melissa exclamou surpresa, observando a garota invisível se revelar com um sinal de paz e um sorriso travesso. Nem sequer te detectei, Tony murmurou com genuína cautela. Será que, acidentalmente te deixei poderosa demais? Você conseguiu, respondeu Shoji, entrando na sala atrás dela, seu corpo grande quase bloqueando a entrada. Eu nem tive chance de mover um dedo. Toru eliminou Snip antes mesmo de vê-la chegar. E disse Toru com um sorriso presunçoso, esfregando o nariz invisível em sinal de orgulho. Oh, olha só o Kaminari. Todos se voltaram para o monitor com a curiosidade aguçada. Tony inclinou-se ligeiramente para frente com uma sobrancelha arqueada em curiosidade enquanto observava a exibição. Mina lançava nuvens de ácido para cima, interceptando mini-foguetes com precisão cirúrgica. As explosões criavam nuvens de fumaça, ocultando-os da vista. Enquanto isso, Denki atravessava o prédio como um raio, transbordando energia, com faíscas descontroladas explodindo ao seu redor enquanto corria. Mina alterou rapidamente seu ácido, tornando-o extremamente pegajoso. Ela disparou um jato concentrado que se prendeu ao exoesqueleto de Nezu, que estava no ar. Com um puxão forte, ela o puxou para baixo. Nezu cortou o fio de ácido com um golpe certeiro do braço, mas foi o suficiente apenas para colocá-lo na posição correta. Do telhado, Denki saltou com os olhos arregalados e um sorriso maníaco. Eu realmente não entendo o que isso significa, mas Tony me disse para dizer isso para aumentar meu poder. Ele respirou fundo. Pica pica. Com aquele grito de guerra, Denki liberou uma monstruosa onda de eletricidade. Raios percorreram o exoesqueleto de Nezu, iluminando o céu e causando um curto-circuito em todo o painel de controle. Os sistemas da armadura emitiram alertas vermelhos. Faíscas irromperam, vapor sibilou e uma densa fumaça preta saiu das juntas. Então toda a armadura perdeu o controle e se chocou contra o chão com um estrondo metálico. Denki foi arremessado dos destroços, mas caiu rolando. Mina deslizou para frente num rastro de ácido, chegando até o traje caído e rapidamente imobilizando os membros de Nezu antes que ele pudesse se recuperar. A câmera deu um close em seus rostos sorridentes enquanto eles posavam triunfantes sobre o smoking de Nezu. Eba! Conseguimos! Gritaram em uníssono. Eles trocaram 2 high fives, entrelaçaram os braços e giraram numa dança da vitória em torno de Nezu, que estava inconsciente. Todos na sala de observação ficaram paralisados, boquiabertos em silêncio atônito. Capítulo 221. Exame prático, parte final. Ponto de vista em terceira pessoa. Mas que diabos esses dois estão fazendo? Exclamou Melissa, levando a mão ao rosto enquanto apontava para o monitor. A tela mostrava Mineta e Zero se debatendo desajeitadamente enquanto tentavam lutar contra Midnight. Os 2 garotos estavam envoltos da cabeça aos pés na fita de Zero, parecendo uma fusão bizarra entre ninjas furtivos e múmias mal feitas. Era difícil dizer se eles estavam tentando lutar contra ela ou contra si mesmos. Tony olhou para a tela e depois se virou para Melissa. Sabe, acabei de perceber. Midnight provavelmente se chama Midnight porque é a hora em que as pessoas geralmente estão dormindo, e a peculiaridade dela faz as pessoas dormirem. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Melissa ergueu uma sobrancelha e virou lentamente a cabeça em sua direção. O que mais você achava que isso significava? Não haja como se isso fosse algo óbvio de se descobrir, disse Tony, num tom ligeiramente defensivo. Para ser justa, acrescentou Toru, levantando a mão, sinceramente, eu nunca pensei por que ela se chamava Midnight. Eu também, concordou Kirishima, levantando a mão também. Alguns outros alunos assentiram com a cabeça ou levantaram as mãos em concordância, provando que Tony não estava totalmente sozinho em sua confusão. Melissa suspirou, revirando os olhos. Qual é, Tony? Você deveria ser o inteligente. Como é que isso passou despercebido por você? Eu entendo de ciências, argumentou Tony, colocando a mão no peito. Isso foi mais um enigma, um trocadilho poético. E foi porque sou inteligente que finalmente cheguei a essa conclusão. Só precisei de um instante, só isso. Antes que ele pudesse terminar, Uraraka e Aoyama entraram na sala. Eles não haviam sofrido nenhum ferimento físico na luta contra a 13, então não precisavam de atendimento médico. Do que vocês estão falando? Perguntou Uraraka, inclinando a cabeça com curiosidade. O Tony acabou de descobrir por que a Midnight Sensei é chamada de Midnight, explicou Momo, com um tom levemente divertido. É porque as pessoas geralmente dormem à meia-noite, e a individualidade dela faz as pessoas dormirem. Uraraka tocou os lábios com o dedo, pensativa. Eu também nunca tinha pensado nisso. Acho que simplesmente aceitei o nome dela sem questionar. Tony apontou imediatamente para Uraraka e lançou a Melissa um olhar presunçoso que claramente dizia, viu? Eu não sou o único. Melissa o encarou com uma expressão impassível e murmurou baixinho. Juro, você é impossível às vezes. Então, decidindo que não valia a pena discutir, voltou sua atenção para as telas que exibiam as batalhas dos outros alunos. Uma partida em particular chamou sua atenção. Uau! Parece que a Azui está elevando o nível a um novo patamar. No monitor, Azui usava suas pernas poderosas para se lançar pelo campo de batalha, ricocheteando nos clones de ectoplasma com precisão impecável. Ela deslizava pelo ar como em um jogo hiperativo de Plinko, criando aberturas para Tokoyami, que a seguia de perto antes de ambos trabalharem juntos para derrotar ectoplasma. Tony observou por um momento e então disse do nada, ela deveria fazer estágio com a Mirko. Honestamente, acho que seria perfeito para ela. Concordo, disse Midoriya imediatamente, seus olhos brilhando enquanto ele colocava uma mão pensativa sob o queixo.
Os estilos de luta dela são realmente muito parecidos, se você parar para pensar. Ambas dependem muito da força das pernas e da mobilidade explosiva. Claro, a Zui tem um elemento aquático, mas ela se beneficiaria muito aprendendo técnicas de combate corpo a corpo com uma profissional de alta mobilidade como a Mirko. E eu estou me desligando dele, anunciou Tony, pegando o celular e deslizando o dedo na tela enquanto o tema familiar de Angry Birds começava a tocar em alto volume. Todos se viraram para olhá-lo, alguns com confusão, outros com um leve divertimento. Mas ninguém disse nada, a essa altura, já estavam acostumados com suas travessuras. Você não está nem um pouquinho curioso para saber como está o resto da turma? Perguntou Momo cautelosamente, embora seu tom sugerisse que ela já sabia qual seria a resposta. Sem sequer levantar os olhos do celular, Tony respondeu, na verdade não. Eu já sei que todos eles vão passar. Os únicos que me preocupavam um pouco eram Denki e Mina, já que estavam competindo contra Nezu, mas eles se saíram bem no final, então não estou mais tão preocupado. Ele continuou digitando na tela enquanto os outros retomavam a exibição do restante dos exercícios de treinamento, cada um se perguntando em silêncio que tipo de comentário ridículo Tony faria em seguida. Assim como Tony previu, o restante dos alunos conseguiu derrotar seus oponentes, heróis profissionais, sem muita demora ou preocupação. Tudo dentro do prazo de 10 minutos estipulado. Zero manteve Midnight completamente distraída, manobrando habilmente e usando sua fita adesiva para desequilibrá-la, enquanto Mineta, fiel ao seu estilo, saiu correndo da arena, chorando lágrimas de traição e injustiça. Por que ele pode gostar de ser punido? Eu poderia ter aguentado. Talvez, lamentou, levando a mão ao peito dramaticamente como se estivesse sofrendo uma desilusão amorosa de proporções épicas. Em seguida, Giro e Koda enfrentaram Present Mickey. Como Tony havia previsto, eles conseguiram derrotá-lo com a mesma estratégia brilhante de sempre, insetos. Enquanto Koda invocava um enxame implacável de insetos, Giro manteve-se firme, conectando seus dispositivos ao solo para enviar ondas de choque pelo terreno. O que surpreendeu a todos foi o quanto Giro havia se tornado mais resistente, conseguindo lidar com a voz poderosa de Present Mickey de forma mais eficaz do que o esperado. Seu treinamento claramente valeu a pena. Tony, ainda observando atentamente, de repente se animou e disse, sabe o que eu acabei de perceber? Melissa gemeu, batendo na testa. Ai meu Deus, não de novo. Sua exasperação provocou uma rodada de risos dos outros que estavam presentes antes. Tony sorriu. Present Mickey provavelmente se chama Present Mickey porque ele é tão barulhento que parece que sempre tem um microfone na frente dele. Oi! A sala inteira exclamou em coro, demonstrando súbita compreensão. Eu sempre achei que presente significava tipo, um presente ou algo assim, admitiu Mina, com os olhos arregalados enquanto o novo significado se fazia sentir. Melissa soltou um pequeno suspiro e deu de ombros. Tudo bem, concordo com você. Nem tinha pensado nisso. Essa me pegou mesmo. Outro. Toru batia palmas animadamente pulando no mesmo lugar. Logo os alunos estavam gritando nomes de heróis como se fosse algum tipo de brincadeira de festa. Faça Erazeriada em seguida, gritou Denki, praticamente acenando com a mão no ar como se estivesse tentando ser escolhido na aula. Tony deu uma risadinha, entrando na brincadeira. Erazeriata é bem direto. Ele apaga as peculiaridades das pessoas, e o poder vem dos olhos dele. Agora, onde ficam os olhos dele? A cabeça dele, gritou a maioria da turma, com as vozes cheias de alegria ao perceberem o trocadilho. Antes que alguém pudesse gritar outro nome, a voz da Recovery Girl ecoou pelo interfone. A equipe de Ojiro e Ida passou no teste bem a tempo. Com isso, todos os alunos concluíram oficialmente seus exames práticos. O cronômetro de 10 minutos acabou, seus exames terminaram. Finalmente, gritaram os alunos em uníssono, alguns desabando de alívio, outros erguendo os punhos no ar. Nunca antes a voz da Recovery Girl soara tão bela aos seus ouvidos. Assim que os aplausos cessaram, Kirishima se levantou e ergueu a mão dramaticamente. Esperem. Parem todos. Acabei de perceber uma coisa. O grupo se virou para ele com curiosidade, mas Tony se pronunciou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Deixa eu adivinhar, disse Tony, abaixando o celular e olhando para cima. Você acabou de descobrir que o All Might se chama All Might porque todos os seus poderes são físicos. Sua força, velocidade, resistência, tudo é pura força bruta. Então, tecnicamente, ele não é apenas todo-poderoso no sentido tradicional. Ele é literalmente todo-poderoso. Silêncio. Um longo, pesado e constrangedor silêncio. De fato, era tão silencioso que era possível ouvir os efeitos sonoros do jogo Angry Birds do Tony ao fundo, os guinchos dos porcos e o estrondo dos pássaros se chocando contra as torres de madeira. Kirishima piscou. Eu ia dizer que todos nós conseguimos passar no exame. Tipo, ninguém reprovou. Isso não é incrível? Ah, isso, disse Tony casualmente voltando a mexer no celular. Sim, claro que sim. Quer dizer, como presidente da turma, é basicamente minha obrigação garantir que todos tenham sucesso. Se algum de vocês tivesse falhado e me feito passar vergonha, eu juro que teria caçado vocês e dado uma surra neles por serem tão estúpidos. Capítulo 222, Festa de meio de mandato. Ponto de vista em terceira pessoa.
Enquanto os outros se trocavam para sair de seus trajes de super-heróis, Tony e Melissa permaneceram os únicos que não precisaram fazer o mesmo. Seus trajes projetados e otimizados pelo próprio Tony, adaptavam-se perfeitamente tanto a situações de combate quanto a situações casuais. Então começou Tony em tom de brincadeira, passando um braço casualmente pelos ombros de Melissa. O que você acha? Deveríamos dar uma festa de formatura para comemorar o fato de termos sobrevivido às provas do meio do semestre? Seu tom era brincalhão, não totalmente sério. Era mais uma piada do que uma sugestão genuína, pelo menos, até ele ver como os olhos de Melissa brilharam com a ideia. Uma festa? Perguntou ela com a voz repleta de repentina animação. Como aquelas que vemos naqueles filmes antigos que você sempre me mostra. Eu não estava falando sério, Tony começou a dizer, mas parou no meio da frase. O brilho de admiração nos olhos de Melissa o desarmou completamente. Nunca me passou pela cabeça ir a uma festa dessas, disse ela com a voz suave e pensativa. Os únicos tipos de festa que eu imaginava que iríamos eram aquelas festas de negócios chiques e formais. Como aquela em que nos conhecemos, lembra? Ela olhou para ele com um olhar um pouco tímido, e de forma incomum, acanhado. Podemos? Perguntou baixinho, com a voz quase esperançosa. Tony abriu a boca para responder, hesitou e então soltou um leve suspiro. Inclinou-se e deu um beijo no topo da cabeça dela com um sorriso discreto. Claro, fique à vontade. Vamos dar uma festa de colegial. Eba! Exclamou Melissa, radiante de alegria. Ela beijou a bochecha dele e girou animada. Vou avisar os outros. Enquanto ela se afastava correndo, Tony balançou a cabeça com um suspiro divertido. Acho que não é tão ruim, murmurou para si mesmo, principalmente porque hoje é só meio período depois da prova. Mais tarde, Tony se viu parado do lado de fora da escola, encostado em sua elegante motocicleta. Uma das mãos estava ligeiramente estendida com a palma para cima. Prata líquida jorrava de seus dedos, formando um pequeno reator Arc que brilhava com energia branca pura. Partículas de fótons zumbiam no ar enquanto ele ativava sua interface. Uma imagem holográfica da Huahai materializou-se diante dele, expandindo-se e transformando-se rapidamente em uma complexa exibição de dados em camadas. A mente aprimorada de Tony processou as estruturas em constante evolução sem esforço, manipulando os sistemas de segurança internos da escola e transformando-a em uma fortaleza digital. O holograma se contorceu em formas e fórmulas incompreensíveis para a maioria, mas não para ele. Sua expressão era concentrada, seus pensamentos um turbilhão de cálculos e códigos criptografados. Devo conseguir terminar a tarefa que Nezumi designou antes de partirmos para o treinamento de verão, pensou ele. Tony. Ele piscou, desviando ligeiramente o olhar. Olhando para cima, viu Momo e Aoyoruzu se aproximando com uma expressão curiosa, porém cautelosa. Melissa parecia muito animada, falando sobre uma festa que vai acontecer mais tarde hoje, disse ela com cautela. Isso é verdade? Tony esboçou um meio sorriso e desligou o holograma, retirando a energia reativa e deixando a prata desaparecer sob sua pele. Considerem isso minha recompensa para todos por não me fazerem passar vergonha. E para lembrá-los de que o motivo de terem passado nas provas do meio do semestre foi porque eu era o presidente da turma. Momo deu uma risadinha suave, olhou em volta e se inclinou para lhe dar um rápido beijo na bochecha. Bem, Melissa parece genuinamente animada com isso. Tony sorriu de canto, puxou-a para mais perto sem hesitar e a beijou com firmeza e confiança. Momo deu um suspiro leve, levando as mãos ao peito dele. Tony, espere, alguém pode nos ver. É exatamente essa questão, respondeu ele com um tom de deboche. Se você quer me beijar ou demonstrar afeto, não se reprima só porque tem gente olhando. Mas os outros, ela começou com hesitação na voz. Momo, disse Tony com a voz suave, mas firme. Nós combinamos de namorar, não é? Eu não vou sair abertamente com a Melissa e depois fingir que o que temos é um segredo do qual me envergonho. Primeiro, não seria justo com você. E segundo, você acha mesmo que me importo com o que os outros dizem sobre nós? As únicas opiniões que importam são as nossas. Os olhos dela suavizaram, cheios de emoção. Ela levou a mão ao rosto dele e o acariciou suavemente. Eu sei que você talvez não se importe, mas eu ainda não estou totalmente pronta para contar aos outros. É meio complicado, e bem, estranho. Vai ser difícil explicar tudo. Ela olhou nos olhos dele com a voz baixa e sincera. Então, por favor, tenha paciência comigo. Está bem? Tony a observou por um instante, depois assentiu. Tudo bem, serei paciente. Mas não espere que eu pare de dizer que te amo em voz alta. Momo sorriu com isso, inclinando-se para o seu toque. Combinado. Assim que Momo se afastou de Tony, ela estremeceu levemente com o estrondo repentino das portas da frente se abrindo. Melissa estava no comando, marchando para a frente com um sorriso radiante, liderando o resto do grupo com alegre determinação. Os olhos de Momo se arregalaram em pânico por um instante, temendo que alguém pudesse ter visto o momento que ela acabará de compartilhar com Tony. Seu olhar percorreu o grupo, procurando por olhares suspeitos ou sobrancelhas arqueadas, mas, para seu alívio, todos pareciam completamente alheios. Ela soltou um suspiro silencioso e pressionou a mão contra o peito, sentindo as batidas rápidas e pesadas do seu coração finalmente começarem a se acalmar. Então, como dois foguetes, Mina e Denki passaram por Melissa num turbilhão de entusiasmo, deixando uma leve nuvem de poeira para trás. Pararam bruscamente bem na frente de Tony, com os olhos brilhando de excitação. É verdade? Perguntaram em uníssono, quase vibrando de energia. Tony lançou-lhes um olhar de desdém e revirou os olhos.
Honestamente, não me surpreende nem um pouco que vocês dois sejam os mais empolgados com isso. Por que você está perguntando isso ao Tony? Questionou a Zoe, inclinando a cabeça. Melissa não mentiria sobre uma coisa dessas. Obrigada, disse Melissa com um sorriso caloroso, visivelmente emocionada com o apoio. Por que? Respondeu Mina com as mãos na cintura. Tony não parece ser do tipo festeiro. Ei, interrompeu Tony, fingindo estar ofendido. Quer dizer, sem ofensa, cara, interrompeu Denki, assentindo seriamente. Você é legal e tudo mais, mas me parece o tipo de cara que diria não a festas porque elas são ineficientes, ou algo assim. Isso é um insulto, murmurou Tony secamente, cruzando os braços. Para sua informação, eu sou o maior festeiro da região. E sim, a festa vai acontecer. Como moramos perto da praia, pode até virar uma festa na praia. Então, tragam trajes de banho. Os olhos de Denki se encheram instantaneamente de lágrimas fingidas enquanto ele puxava Tony dramaticamente para um abraço apertado. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Eu te amo, cara. Os olhos de Melissa brilharam ao perceber algo. Nossa, nem tinha pensado na praia. Vou mandar mensagem para todo mundo e avisar para trazerem roupa de praia, disse ela, já pegando o celular. Você tem 5 segundos para me soltar antes que eu te atinja com um raio repulsor, murmurou Tony, sem demonstrar qualquer divertimento, com um tom mortalmente sério. Ainda o segurando, Denki colocou as 2 mãos nos ombros de Tony e sussurrou com reverência. Todas as garotas, de biquíni. Isso vai ser incrível. As garotas próximas, Momo, Azul e Jirou, Mina e até mesmo Melissa, encaravam Denki com a mesma expressão impassível e desinteressada. Jirou, ainda o encarando com os olhos semicerrados, balançou a cabeça. Bem, devemos ir logo se quisermos estar prontos a tempo, disse ela secamente, virando-se nos calcanhares. Os outros assentiram com a cabeça e começaram a se despedir, todos sorrindo animados com a ideia da festa que se aproximava. Denki, ainda perdido em seus devaneios, praticamente pulou enquanto saía correndo, batendo os calcanhares como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Tony não conseguiu conter o riso diante da atitude inesperada. Assim que a multidão se dispersou, Tony montou na moto e ligou o motor com um ronco baixo, com Momo subindo atrás dele. Muito bem, vamos lá. Temos que nos preparar bastante antes que eles cheguem. Felizmente, com a ajuda da sexta-feira, tudo vai ser rápido. Certo, disse Melissa, assentindo com a cabeça enquanto subia em sua própria bicicleta. Ao aterrissar, seu corpo deu um pequeno salto com o movimento, e ela se ajeitou com uma risadinha discreta. Tony assumiu a liderança, saindo do estacionamento da escola com Melissa logo atrás, os cabelos esvoaçando ao vento. Uma crescente excitação começava a surgir em seu peito. Será que conseguimos encontrar, ou até mesmo fazer, aqueles copos vermelhos de festa que sempre aparecem naqueles filmes americanos antigos que o Tony me mostra? Pensou ela com um sorriso. Capítulo 223. Hora da festa parte 1. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony, olha, Melissa gritou enquanto entrava dramaticamente na cozinha, quase derrubando um banquinho de tanta empolgação. Tony, que estava dando instruções a Baimax sobre os ingredientes para o churrasco improvisado, se virou bem na hora de vê-la entrar como um furacão. Ela segurava 2 pilhas impressionantes de copos vermelhos de festa, um em cada mão, com os braços erguidos como se fossem troféus. A Momo que fez para mim, anunciou orgulhosa com um sorriso de orelha a orelha. Um instante depois, Momo entrou na cozinha atrás dela, coçando a nuca sem jeito. Ela pediu tão gentilmente, disse Momo, corando levemente, que eu realmente não pude recusar. Tony olhou para Melissa com uma expressão confusa enquanto continuava preparando espetinhos de carne e legumes. Melissa, nós temos 3 impressoras 3D no laboratório, disse ele, gesticulando vagamente ao redor. Poderíamos ter impresso isso em uns 2 minutos. Mas não seria a mesma coisa, respondeu Melissa, fazendo beicinho enquanto abraçava as xícaras como se fossem preciosas relíquias de família. Elas são feitas à mão. Com amor, Tony bufou. Amor, né? Ainda não entendo essa obsessão. Não é como se você estivesse bebendo álcool de verdade neles. A expressão brincalhona de Melissa desapareceu quando ela o encarou com um olhar sério. Não coloque nada na bebida dos outros, disse ela firmemente. Uau, interrompeu Momo, olhando de um para o outro com os olhos arregalados. De onde veio isso? Tony não faria isso. Ela se interrompeu no meio da frase ao perceber que Tony estava olhando para o lado com os lábios franzidos. Espere. Tony? Perguntou Momo lentamente. De quem você colocou algo na bebida? Meu, respondeu Melissa secamente. Momo piscou. 1 vez. 2 vezes. Então, lentamente voltou-se para Tony. Você realmente colocou alguma coisa na bebida da Melissa? A gente estava passando por uma fase difícil, tá bom? E adicionar tempero. É uma palavra muito forte, resmungou Tony. Era mais como realçar o sabor. O que ele quer dizer é que me deu álcool, disse Melissa em tom sério. Eu não dei muita coisa para ela. Tony se defendeu, erguendo as mãos. E eu não daria nada para as outras, entendeu? A Melissa era diferente. Diferente como, exatamente? Perguntou Momo cautelosamente, examinando de cima a baixo. Eu me encaixo na categoria diferente. Você também pretende colocar bebida alcoólica na minha bebida? Tony pareceu surpreso com a acusação, talvez até ofendido. O quê? Não. Você é inocente demais. Minha consciência me esmagaria se eu sequer considerasse isso. Melissa ergueu uma sobrancelha. Nossa, e onde estava exatamente a sua consciência quando você foi lá e me deu um pouco? Tony olhou para o corredor. Olha só.
Tem alguém na porta. Ele saiu apressadamente enquanto os olhos de Melissa se contraíam em silenciosa frustração. Na porta da frente, Tony não se surpreendeu ao ver Denki e Jiro já à espera. Atrás deles estavam Zero, Kirishima e, para sua surpresa, Bakugo de braços cruzados e já com uma expressão carrancuda, como se o mundo tivesse injustiçado. Tony os deixou entrar com um aceno de cabeça, mas seu olhar demorou-se em Bakugo por tempo demais. Bakugo retrucou. Que diabos você está olhando? Tony ergueu uma sobrancelha. Que diabos você está fazendo aqui? Eu fui convidado, não fui? Bakugo rosnou, já se arrependendo de ter ido. Então, com um sorriso presunçoso, acrescentou. Além disso, vou poder esfregar na sua cara de impostor que fui eu quem derrotou o herói número 2, você não fez nada. Você precisa mesmo trabalhar nesse seu charme, cara, disse Denki, passando o braço pelos ombros de Bakugo. Como você espera arranjar uma namorada com essa atitude? Bakugo zombou, ignorando-o. É por isso que vocês, figurantes, sempre serão figurantes. Quem garante que o Bakugo quer uma namorada? Disse Tony casualmente enquanto todos entravam na sala de estar. Jiro já estava se juntando a Momo e Melissa perto da mesa de petiscos. Exatamente, Bakugo começou. É óbvio que ele gosta de caras, interrompeu Tony com naturalidade. Jiro, no meio de um gole de um copo vermelho que Melissa acabará de lhe entregar, quase se engasgou. Os outros meninos caíram na gargalhada. Eu vou te matar, seu nerd maldito. Bakugo rugiu, avançando com explosões fascando em suas palmas, mas Denki, Kirishima e Zero já estavam se preparando para o ataque e o detiveram. Tony riu e caminhou em direção à porta, no exato momento em que a campainha tocou novamente. Ao abrir a porta, ele encontrou Midoriya parado ali com Mina, Tokoyami e Sato. Mina já estava fazendo gestos de rock, N-Ho enquanto dava um passo à frente. Não se preocupe, Tony, declarou ela. A alma da festa chegou para salvar o dia. Vocês chegaram na hora certa, Tony sorriu de canto, apontando com o polegar por cima do ombro. Estávamos ajudando o Bakugo a se aceitar como ele é. Kaka-chan. Midoriya gaguejou com os olhos arregalados. Sua filha. Bakugo berrou, debatendo-se novamente enquanto Denki e Kirishima se agarravam com todas as forças. Uma pequena explosão ocorreu em sua palma como um rojão. Mina deu uma risadinha ao entrar. Agora sim, isso está começando a parecer uma festa de verdade. À medida que todos iam chegando, risos, conversas animadas e música enchiam a casa. A sala de estar fervilhava de energia e em pouco tempo, o lugar estava lotado de estudantes, cada um interagindo, comendo um lanche ou brincando com alguém. Contudo, em outros lugares, forças agiam em segredo, silenciosas, calculadas e implacáveis. Tudo em nome de um homem. Tudo em nome de Tony Stark. Longe da civilização, escondida além do alcance dos radares da vigilância global e distante dos olhos do público, erguia-se uma fábrica em alto mar. A instalação era protegida por um denso campo de interferência eletromagnética, tornando-a invisível a satélites e drones. Lá dentro, uma linha de montagem percorria toda a enorme fábrica. Fileiras e mais fileiras de robôs humanoides permaneciam imóveis, seus chassis prateados idênticos refletindo a iluminação tênue. Cada um ostentava um design característico, elegante, frio e desumano, com sensores vermelhos brilhantes no lugar dos olhos. Centenas deles se alinhavam em formação, como um exército aguardando uma ordem. Acima deles, esteiras transportadoras levavam peças de robôs recém-fabricadas. Braços de soldagem dançavam com faíscas, unindo membros a torsos com precisão mecânica. As esteiras alimentavam continuamente o chão de fábrica, aumentando o exército a cada minuto. Nas profundezas da instalação, erguia-se uma construção maior, imensa em estatura e intimidante em seu design. Suas luzes carmesins pulsavam ameaçadoramente por toda a sua estrutura, iluminando sua silhueta sinistra. Diferentemente dos sentinelas produzidos em massa, este era único, um protótipo avançado, um comandante entre peões. E ele não estava sozinho. Em frente à enorme máquina, 3 figuras se erguiam, cada uma perigosa à sua maneira. No centro, Ultron, seu corpo metálico reluzindo como aço polido, seus olhos vermelhos brilhando com uma fria inteligência. À sua direita, o Doutor, com a postura rígida e a expressão indecifrável. À sua esquerda, silencioso e estranhamente calmo, estava Psyche, com o olhar fixo no exército que se formava à sua frente. O momento está se aproximando rapidamente, disse o Doutor, em voz baixa, enquanto olhava para Ultron. Confio que seu plano prosseguirá sem desvios. A cabeça de Ultron virou-se lentamente em sua direção, sua voz emergindo como um sussurro distorcido e carregado de arrogância. Está questionando minha competência, doutor? Pensei que já tivesse demonstrado minha superioridade quando ajudei a criar um novo receptáculo para seu mestre. Os olhos do doutor simplesmente se estreitaram. Não é uma questão de capacidade. Tudo precisa ser perfeito para a ascensão dele. Você se preocupa demais, respondeu Ultron, pensando que se tivesse olhos naquele momento estaria revirando-os. Ele deu um passo à frente com uma graça calculada. O plano já está em andamento. Todas as consequências foram consideradas. Todas as falhas foram previstas e neutralizadas. Ele se virou para encarar o exército abaixo, sua voz ficando mais alta, mais grandiosa. Stark é a primeira peça do dominó. Quando ele cair, os outros o seguirão. Ele pode se esconder atrás de sua armadura, sua tecnologia, seu ego. Mas, no fim das contas, ele é apenas humano. Carne, osso, fraqueza. Ele pode ser manipulado, enganado.
Ultron fez uma pausa, seus olhos brilhando ainda mais enquanto concluía. E uma vez que essa fraqueza seja explorada, uma vez que seu coração seja partido e sua esperança extinta, Tony Stark entrará em colapso. Sua ruína será pelas suas próprias mãos, e das cinzas, uma nova era surgirá. Ele ergueu um braço metálico, gesticulando em direção ao exército atrás dele. Uma era de ordem. Uma era de progresso. Uma era de Ultron. Uma luz vermelha inundou a fábrica quando as máquinas foram ativadas em perfeita sincronia. O som de centenas de membros robóticos movendo-se em uníssono ecoou como um trovão. Capítulo 224. Hora da Festa Parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. A música alta ecoava pela casa, vibrando pelas paredes enquanto luzes piscantes dançavam por todas as superfícies. A festa estava a todo vapor, a energia contagiante e cada canto da casa fervilhava de atividade. Todos haviam chegado, risos e conversas fluíam livremente enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante. Do lado de fora, Denki Kaminari e Eijiro Kirishima estavam perto da piscina, ambos vestindo sungas de cores vibrantes. Sem pensar duas vezes, eles correram para frente com sorrisos largos estampados no rosto e saltaram no ar. Bala de canhão, gritaram em uníssono. Um enorme estrondo irrompeu quando eles atingiram a água, lançando uma coluna d'água imponente para o ar. A água caiu sobre todos dentro do raio de impacto, encharcando até mesmo aqueles que não tinham planejado nadar. Gritos e risos ecoaram ao redor da piscina enquanto todos se abaixavam e se protegiam do aguaceiro inesperado. A uma curta distância dali, conectada à piscina principal, havia uma luxuosa banheira de hidromassagem. A água borbulhante brilhava com um arco-íris de luzes LED, lançando um brilho quase mágico ao pôr do sol. A maioria das garotas havia se refugiado ali, praticamente derretendo no calor úmido. Entre elas estava Zui, que parecia tão relaxada que poderia ser confundida com um sapo bobo dormindo. Su, você está bem? Perguntou Uraraka, inclinando-se para cutucar as bochechas da amiga. Azui mal respondeu, suas pálpebras pesadas e seu rosto inexpressivo. Eu fui para o paraíso, murmurou sonhadora. Uraraka e Mina riram baixinho enquanto se juntavam a ela na banheira de hidromassagem, soltando longos suspiros de contentamento enquanto as bolhas as envolviam. Do outro lado da piscina, outra banheira de hidromassagem era ocupada por vários dos garotos, Tokoyami, Soji, Koda, Sero e Sato, que relaxavam tranquilamente e aproveitavam o momento longe do caos principal. Perto dali, Momo e Jiro estavam sentadas na borda da piscina, com as pernas submersas, balançando para frente e para trás. Seu momento tranquilo foi subitamente interrompido pela onda do salto de bomba de Kirishima e Denki que as atingiu em cheio. Denki, Kirishima. Ugh, eu não planejava ficar encharcada. Jiro exclamou, olhando com raiva para suas roupas agora molhadas. No centro da piscina, Kirishima flutuava como uma prancha rígida completamente relaxado. Enquanto isso, Deku, Ida e Todoroki aproveitavam a oportunidade para nadar e treinar, encarando a festa como uma mini-sessão de exercícios. Denki flutuou preguiçosamente em direção à borda da piscina, a água brilhando em seu corpo tonificado. Ele penteou seus cabelos loiros e pretos para trás e apoiou os braços na borda ao lado de Jiro, exibindo um sorriso encantador. Desculpe por isso, disse ele em tom de brincadeira. Simplesmente não conseguimos nos conter. As bochechas de Jiro coraram levemente, o que não passou despercebido. Momo ergueu uma sobrancelha divertida com um sorriso malicioso nos lábios. Contudo, seu sorriso vacilou ao perceber que estava começando a agir como Melissa, travessa e provocadora. Rapidamente ela endireitou a expressão, um pouco envergonhada com o pensamento. Kirishima acenou com o polegar para cima da piscina. Desculpe, exclamou flutuando sem rumo com um sorriso despreocupado. Dentro da casa, a área principal havia sido transformada em um fliperama e lounge improvisados, com os móveis afastados para dar espaço a jogos de tabuleiro, jogos de mesa e outras atividades. Talvez a cena mais estranha da noite tenha sido Tony Stark e Katsuki Bakugo, de todas as pessoas, travando uma tensa partida de sinuca. Bakugo estava curvado sobre a mesa com o taco equilibrado entre os dedos, concentrado intensamente em sua tacada. Tony, em contraste, apoiava-se casualmente no taco, observando com um sorriso cúmplice. A poucos metros de distância, Melissa e Toru jogavam uma partida de beer pong sem cerveja, contra o Jiro e Aoyama. Risadas irromperam quando Aoyama virou dramaticamente seu terceiro copo de suco, brilhando como sempre. Toru olhou para o outro lado da sala e franziu a testa. Mineta estava sentado sozinho no sofá, usando óculos de realidade virtual enormes, com as mãos estendidas enquanto apertava o ar como um mímico. Peitinhos, ele murmurou sonhadoramente. O rosto de Toru se contorceu em confusão e leve desgosto. O que? O que ele está fazendo? Melissa pareceu constrangida, coçando a nuca. Foi ideia do Tony. Ele sabia que o Mineta podia estragar o clima para as meninas se elas quisessem nadar ou ir à praia. Então, ele deu a ele um headset de realidade virtual. Agora ele pode incomodar garotas virtuais em vez de reais. Toru ergueu uma sobrancelha. Isso é perturbadoramente atencioso. Por que ele foi convidado, afinal? Melissa deu uma risadinha. Acredite ou não, Tony teria se sentido mal. Sério, disse Toru, no exato momento em que Ojiro fez uma cesta perfeita, a bola caindo certeira dentro de um copo vermelho. Melissa pegou a bola, sacudindo o suco antes de levar o copo aos lábios. Bonito, né? Disse ela com uma piscadela antes de tomar o gole.
De volta à mesa de bilhar, Bakugo errou a tacada, franzindo a testa enquanto a bola branca ricocheteava inutilmente e as outras bolas se espalhavam. Vamos lá, você está mesmo se esforçando? Tony provocou, girando o taco na mão enquanto dava um passo à frente. Bakugo lançou um olhar furioso. Muito bem, seu arrogante. Quero ver você conseguir fazer essa jogada. A bola branca caiu num lugar péssimo, diretamente atrás de uma das bolas de Bakugo, bloqueando efetivamente o alvo de Tony. Tony não pareceu se abalar. Meu amigo de pavio curto, começou ele, com um sorriso irônico enquanto se sentava na beirada da mesa. Quando você vai aprender? Este jogo é todo sobre matemática. Com um movimento suave, ele inclinou o taco para cima, baixou-o e executou um salto. A bola branca saltou sobre a peça de Bakugo, atingiu o alvo de Tony com um efeito perfeito e rolou para dentro da caçapa de canto. Bakugo ficou olhando por um momento, perplexo. Então, com um grunhido, largou o taco de bilhar e se afastou. Esse jogo é uma droga mesmo. Vou dar um mergulho nessa sua piscina idiota, ele murmurou. Tony caiu na gargalhada enquanto Bakugo se afastava com as orelhas vermelhas. A festa continuou barulhenta, caótica e cheia de energia, exatamente como qualquer grande celebração deveria ser. A festa continuou noite adentro, gradualmente se transformando em uma atmosfera mais relaxada e experimental à medida que as pessoas começaram a se dispersar pela casa e a experimentar novas atividades. Um dos destinos mais populares foi a praia próxima, onde a brisa fresca e o suave murmúrio das ondas ofereciam um contraste refrescante com o caos anterior. Tony e Momo caminhavam lado a lado pela orla iluminada pelo luar, a areia macia sob seus pés. Os sons distantes de risos e respingos de água ecoavam atrás deles enquanto Momo compartilhava, com um tom leve e brincalhão, o que havia observado antes. Hehehe, você devia ter visto a Giro mais cedo, disse Momo, fechando o zíper do moletom enorme que usava, um que mal chegava até a parte superior das coxas. Tenho quase certeza de que ela está começando a desenvolver sentimentos pelo Kaminari. Embora eu não tenha certeza absoluta, ainda acho que eles formariam um casal muito fofo. Tony ergueu uma sobrancelha, cético. Sério? Isso surgiu do nada. Não foi isso. Momo riu baixinho. Acho que começou durante os treinos em grupo. Como eles têm passado mais tempo juntos fora da escola, ficaram bem próximos. A Giro até comentou que eles têm recomendado músicas um para o outro ultimamente. Tony deu um sorriso irônico. Você realmente deveria estar me contando isso? O corpo de Momo enrijeceu, seus passos de repente se tornaram robóticos enquanto ela virava lentamente a cabeça em direção a ele, o pânico estampado em seu rosto. Oh, não. Eu não queria falar demais. Eu só me sinto tão à vontade perto de você, e aí começo a falar sem pensar. Levando a mão à testa, ela gemeu. Ela não me disse para guardar segredo. Estávamos apenas tendo uma conversa casual de garotas. Então, tudo bem, né? Tony deu uma risadinha e gentilmente pegou a mão dela, conduzindo-a para um lugar mais isolado entre algumas rochas que os protegiam da vista. Você é realmente adorável, sabia? Disse ele com um sorriso caloroso enquanto a abraçava. Momo imediatamente o abraçou, envolvendo seu corpo forte e musculoso com os braços, as mãos espalhadas pelas costas dele enquanto ela afundava o rosto em seu peito. Mas falando sério, murmurou ela com um leve bico, espero mesmo não ter falado demais. Está tudo bem, Tony a tranquilizou, passando a mão suavemente pelos seus longos e sedosos cabelos. Primeiro, você não fez por mal. Segundo, tudo que você me contar fica entre nós. Pense nisso como confidencialidade entre namorados. Ela relaxou visivelmente, seus ombros não estavam mais tensos. Inclinando a cabeça para cima, o queixo repousando levemente em seu peito, ela o encarou. Tudo bem, mas você tem que prometer. Não vou compartilhar nada do que eu te contar. Com um sorriso suave, Tony acariciou o rosto dela e se inclinou para lhe dar um beijo terno nos lábios. Pronto, sussurrou ele, que tal essa promessa? Ela provocou, um sorriso travesso se formando em seus lábios, não sei. Talvez eu precise de um pouco mais de segurança. Tony piscou, divertido. Onde você aprendeu a ser tão descolado assim? Do melhor, respondeu Momo com uma piscadela. Com um sorriso, Tony se inclinou para dar outro beijo. Boa resposta. Trocaram vários beijos, suaves a princípio, repletos de risos e ternura. Mas logo o afeto entre eles se aprofundou, cada beijo mais lento e mais apaixonado, a separação mais curta e menos frequente. Murmuravam baixinho na boca um do outro, perdidos em seu próprio mundo. Isto é, até que um suspiro agudo e repentino quebrou o momento. Assustadas, ambas congelaram e viraram a cabeça na direção da origem do ruído. A poucos metros de distância estavam Uraraka e Azui, ambas paralisadas como estátuas, com os olhos arregalados em choque e horror, como crianças que acabaram de presenciar seus pais cometendo um crime. Ao lado deles estava Melissa, que piscou uma vez antes de um lampejo de travessura brilhar em seus olhos. Com um soluço repentino e dramático, Melissa levou o antebraço aos olhos e girou nos calcanhares, fugindo enquanto gritava em agonia teatral. Tony, como você pôde? E ainda por cima com a minha melhor amiga. Seu animal. Melissa, espere. Uraraka e Azui gritaram em uníssono com pânico na voz. Uraraka e Azui lançaram-lhes um último olhar, uma expressão de pura traição e julgamento silencioso, como se tivessem acabado de descobrir um segredo profundo e obscuro. Sem dizer mais nada, viraram-se e correram atrás de Melissa, ainda chorando dramaticamente. Sozinha, Momo gemeu de completa vergonha. Cobriu o rosto com as mãos, agachando-se na areia enquanto soltava um longo e agudo grito de constrangimento.
Tony olhou fixamente para o céu noturno, expirando lentamente enquanto colocava as mãos nos quadris. Vou matar a Melissa depois disso. Capítulo 225. Estalo. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony apertou a ponte do nariz, soltando um suspiro profundo entre os dentes cerrados. Sua paciência claramente havia chegado ao limite. Sem dizer mais nada, voltou-se para o horizonte, seus olhos fixando-se nas silhuetas tênues de Uraraka e Azui perseguindo Melissa pela extensa praia. Momo, disse Tony, com a voz baixa e fria como uma tempestade iminente. Esse sim? Momo respondeu fracamente com a voz abafada. Ela estava agachada no chão, escondendo o rosto corado nas mãos, os ombros tremendo de vergonha. Protejam-se, avisou Tony, abaixando a postura como um predador se preparando para atacar. O quê? Antes que Momo pudesse terminar a frase, uma explosão de areia irrompeu ao seu redor quando Tony disparou para frente. Sua silhueta tornou-se um borrão, enquanto ele corria a uma velocidade sobre-humana. Seu torso permaneceu ereto e sereno, os braços se moviam com precisão cirúrgica, e suas pernas eram pouco mais que sombras fugazes, levantando ondas de areia atrás dele. Uraraka e Azui, ainda perseguindo Melissa pelas ondas e pela areia, de repente sentiram um arrepio, como um aviso instintivo de perigo iminente. O som de batidas rítmicas misturadas com grunhidos agressivos sinalizava que algo rápido e furioso estava se aproximando. Eles se viraram em uníssono, suas expressões se transformando de confusão em puro pânico. Ali! Gritaram as duas quando Tony passou por elas como um foguete, sua expressão estoica inalterada. A velocidade e a presença dele as deixaram atônitas, fazendo com que ambas parassem abruptamente com os olhos arregalados. Ao ouvir os gritos, Melissa ousou olhar para trás com um sorriso travesso, esperando talvez uma brincadeira boba. Mas o que ela viu fez seu sorriso desaparecer. Seus olhos quase saltaram das órbitas ao ver Tony avançando em sua direção com a fúria de um titã. Melissa! Tony rugiu, sua voz profunda e ecoante, o rosto contorcido numa máscara exagerada de fúria. Chá gelado de mel e açúcar! Exclamou Melissa, girando num instante. Com um terror renovado, ela acelerou ao máximo, suas pernas se movendo como pistões. Com os braços balançando de um lado para o outro, ela acompanhou a velocidade de Tony, tornando-se um borrão na praia. Os espectadores espalhados pela praia começaram a notar. A areia espirrava em todas as direções enquanto os dois disparavam pela orla como personagens de uma cena de perseguição de anime. Todos ficaram boquiabertos. Os olhares o seguiam. Nenhum deles jamais tinha visto Tony ou Melissa correrem assim. Me desculpe. Melissa gritou entre suspiros, a voz embargada por uma mistura de arrependimento e terror. Os espectadores observavam, virando a cabeça de um lado para o outro enquanto os dois se tornavam pequenas figuras à distância. Então, a voz de Tony ecoou de longe. Desta vez, um pedido de desculpas não vai te salvar, mocinha. A multidão ficou paralisada. Momentos depois, um grito distante ecoou de volta. Tony, não, espere. Pan. O som se propagou pela brisa como um rojão. Todos estremeceram. Seguiu-se uma breve pausa de silêncio. Ali. Um lamento como de um espírito torturado chegou até eles. Bocas se abriram. Sobrancelhas se ergueram. Alguns trocaram olhares horrorizados. Outros reprimiram o riso com as mãos. Então, a cena os atingiu em cheio. Tony surgiu ao longe, marchando de volta pela areia com Melissa pendurada no ombro como um saco de batatas gigante. Seu rosto estava contraído em uma tristeza exagerada, lágrimas escorrendo pelas bochechas enquanto ela esfregava a parte de trás do corpo. Seu monstro! Ela soluçou dramaticamente. Agressor de mulheres. Gritos de espanto e risinhos constrangidos percorreram a multidão enquanto tentavam entender o que estavam vendo. O detalhe mais cômico, a pobre bunda dela estava visivelmente vermelha, com um leve vapor saindo dela como bolinhos recém-cozidos. Diante delas, Uraraka e Azui reapareceram na direção oposta, ofegantes e com os rostos vermelhos, não de tanto correr, mas de pura incredulidade. Elas encararam a cena à sua frente, completamente atônitas. Tony não diminuiu o passo. Sem interromper a passada, passou Melissa do ombro para o quadril e com um movimento suave estendeu a mão e agarrou Uraraka. Antes que ela pudesse falar, foi erguida sobre o outro ombro dele. O quê? Ei! Não está certo. Azui começou, mas suas palavras foram interrompidas quando Tony a agarrou e a levantou também, colocando-a sobre o ombro que lhe restava. Com uma garota em cada ombro e Melissa carregada debaixo do braço como uma sacola de compras, Tony se virou para a multidão que ainda o observava boquiaberto. Seu rosto escureceu. Que diabos vocês estão olhando? Cuidem da própria vida, ele rosnou, canalizando uma fúria que lembrava assustadoramente a de Bakugo. A multidão recuou em um medo sincronizado, com as cabeças virando em todas as direções, exceto na direção de Tony. Enquanto isso, Uraraka e Azui piscaram incrédulas, seus corpos moles enquanto seus cérebros lutavam para processar o que acabará de acontecer. De volta à formação rochosa, Momo encarava a cena, com a expressão congelada em silêncio atônito. Seus olhos se fixaram na visão ridícula de Tony se aproximando com 3 pares de pernas penduradas em seu corpo, um par chutando fracamente, um par mole e o último par revelando uma traseira vermelha brilhante ainda fumegante. Tony colocou Melissa no chão primeiro sem muita cerimônia, seguido por Uraraka e Azui, que cambalearam um pouco ao serem soltas.
As 3 garotas ficaram sentadas em fila, atordoadas na areia, trocando olhares confusos enquanto Melissa massageava os pontos doloridos. Momo puxou rapidamente o capuz sobre a cabeça e se escondeu atrás de Tony quando ele parou ao seu lado. Ela tentou se encolher, se escondendo atrás dele como uma tartaruga que se recolhe para dentro da carapaça. Tony cruzou os braços, permanecendo ereto e inabalável ao lado de Momo como um sentinela silencioso. Seu olhar ainda era feroz. Momo espiou por trás do braço dele, o rosto corado sob o capuz do moletom, piscando rapidamente de vergonha. O que está acontecendo? Perguntou Uraraka com a voz embargada pela confusão enquanto seus olhos percorriam o grupo. Primeiro, vimos você e a Momo, se beijando, gaguejou, sentindo um rubor nas bochechas ao se lembrar. Depois, a Melissa saiu correndo e chorando, mas agora que estou olhando para ela, ela não parece tão chateada assim? Azui piscou lentamente, passando a língua pelo canto da boca pensativa. Voltou sua atenção para Melissa, percebendo que a garota parecia mais concentrada em massagear a parte de trás dolorida do que em qualquer turbulência emocional. Será que estamos perdendo algo importante aqui? Perguntou com um risinho abafado. Tony soltou um longo suspiro e lançou um olhar de soslaio para Melissa. Você que começou essa confusão. Explique-se você. Melissa soltou um suspiro dramático antes de se virar para as 2 garotas. Sem hesitar, ela se aproximou de Tony e entrelaçou seu braço no dele, exibindo um sorriso presunçoso. Muito bem. A verdade é, começou ela teatralmente, Tony está montando um harém. E vocês 2 sortudas foram escolhidas como as mais novas recrutas. Tony virou a cabeça bruscamente em direção a ela com uma expressão de puro espanto, os olhos arregalados como se não pudesse acreditar que ela acabará de dizer aquilo. Uraraka e Azui recuaram, franzindo as testas em uníssono enquanto davam alguns passos para trás, horrorizadas. Até mesmo Momo, que estava escondida atrás de Tony, envergonhada, espiou com um olhar de traição atonita. Melissa, disse Tony em tom de aviso, com os dentes cerrados. Momo suspirou e finalmente abaixou o capuz com uma expressão suave porém séria. Ignore-a. Aquilo foi só a Melissa sendo, bem, a Melissa, disse ela antes de dar um passo à frente para falar de forma clara e direta. A verdade é que eu e a Melissa estamos namorando Tony. É algo que fizemos juntas. Eu estava com medo de como os outros poderiam reagir, então pedi que mantivéssemos nosso relacionamento em segredo por enquanto. Ela lançou um olhar rápido para Tony. Na verdade, ele não queria esconder. Foi ideia minha. Tony só concordou com esse relacionamento porque Melissa e eu insistimos. Momo se virou para as meninas de frente com um tom sincero. Então, o que vocês viram antes foi apenas um momento entre o Tony e eu, um momento privado, que não deveria ter sido compartilhado com mais ninguém. O chilique da Melissa foi só uma tentativa patética de humor. Estou contando isso agora para que vocês não julguem o Tony com tanta severidade. Ele é inocente em tudo isso e não merece nenhuma suposição negativa. Com uma leve inclinação de cabeça, ela concluiu em voz baixa. Peço desculpas por qualquer confusão ou desconforto que possamos ter causado. Houve uma pausa enquanto Uraraka e Azui processavam tudo, suas expressões suavizando-se. Entendo. Murmurou Uraraka, aproximando-se. Ela e Azui trocaram um olhar antes de se dirigirem a Momo com compreensão nos olhos. Você não precisa se curvar, Yaoyorozu, disse Azui gentilmente, ajudando Momo a se endireitar. Somos suas amigas. Você não precisa ter medo de como reagiríamos. Se você tivesse explicado assim desde o início, teríamos entendido. Uraraka assentiu em concordância. É verdade. O relacionamento de vocês é de vocês. Não temos o direito de julgar o que funciona para vocês, Tony e Melissa. Então ela olhou para baixo com um olhar de desculpas. Desculpe por ter olhado feio para vocês 2 mais cedo. Eu deveria ter confiado mais em vocês. Tony deu uma risadinha curta e divertida. Vamos lá, considerando que você viu, qualquer um teria reagido da mesma forma. Você não tem nada pelo que se desculpar. Momo soltou um profundo suspiro de alívio e colocou a mão no peito. Sinceramente, é bom finalmente poder dizer isso em voz alta. É como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Os olhos de Uraraka brilharam de curiosidade. Você pode nos contar mais? Tipo, como esse relacionamento começou e se tornou o que é hoje? Claro, disse Momo com um sorriso, sua voz agora mais confiante. Ela deu um passo à frente, e Uraraka e Azui entrelaçaram seus braços no dela enquanto caminhavam juntas em direção à beira-mar. Atrás deles, Tony e Melissa caminhavam em um ritmo mais lento, com passos relaxados. Esse era o seu plano desde o início, não era? Tony murmurou, lançando-lhe um olhar de soslaio. Melissa caminhava com as mãos cruzadas atrás das costas, piscando inocentemente. Não faço ideia do que você está falando, disse ela em tom cantado. Então ela passou o braço em volta dele e sorriu para ele. Tudo o que eu sabia era que meu namorado queria tornar o relacionamento público, mas a namorada dele era um pouquinho tímida. Então, naturalmente, eu agi de acordo. Tony revirou os olhos, mas sorriu apesar de si mesmo. Ele se inclinou e beijou o topo da cabeça dela, fazendo Melissa rir baixinho e corar como uma colegial. Ainda fazendo beicinho de brincadeira, ela olhou para ele. Mas, você precisava dar um tapa tão forte na minha bunda? Estava soltando vapor. Isso não é normal. Tony se inclinou para mais perto, com a voz baixa e provocadora. Vou dar um beijinho para sarar depois. As bochechas de Melissa coraram intensamente enquanto ela apertava a mão dele com mais força. Você certamente sabe como dar a uma garota algo para esperar ansiosamente. Ambos riram enquanto continuavam caminhando lado a lado.
Capítulo 226. O terno de Bakugo. Ponto de vista em terceira pessoa. Depois que a festa terminou e os convidados já tinham ido embora há muito tempo, apenas Tony, Melissa e Momo permaneceram para limpar a bagunça. Embora dezenas de drones sobrevoassem o local, organizando tudo com precisão mecânica, não parecia certo deixar tudo para as máquinas. Por mais impecável que a casa parecesse sob seus cuidados, havia algo quase reconfortante em limpar a própria casa com as próprias mãos. Tony empurrava um esfregão pelo chão do corredor, indo em uma direção, enquanto Melissa e Momo trabalhavam de cada lado dele, caminhando na direção oposta, conversando baixinho enquanto andavam. O ar entre eles estava calmo, até que Tony quebrou o silêncio. Precisamos conversar. Sobre nós, quero dizer. Sobre o nosso relacionamento, disse Tony de repente, fazendo uma pausa enquanto se apoiava no cabo do esfregão. Melissa imediatamente deu um suspiro de espanto e levou a mão ao peito, com a voz carregada de dramaticidade. Ah, não! Você finalmente se cansou do modelo antigo e se apaixonou completamente pelo novo. E agora vai me descartar como se eu fosse lixo. Tony apenas a encarou sem expressão, completamente indiferente ao teatro. Não disse uma palavra. Simplesmente retomou a limpeza e passou por eles com uma expressão indecifrável. Desculpe, murmurou Melissa, envergonhada, levantando a mão em sinal de rendição. Essa conversa é sobre você, sabia? Disse Tony, revirando os olhos com leve exasperação. Melissa gemeu, já suspeitando do que estava por vir. Seu corpo se tensionou levemente, seus ombros se endireitando como se ela estivesse se preparando para uma bronca. Você não deveria ter feito isso, disse Tony firmemente, balançando a cabeça. Você deveria ter esperado até que Momo estivesse pronta para conversar. Está tudo bem, interrompeu Momo gentilmente, acenando com a mão. Eu sei que Melissa teve boas intenções. As intenções dela eram boas. Isso não justifica, interrompeu Tony, sem elevar a voz, mas com firmeza inconfundível. Boas intenções não anulam os limites de outra pessoa. Momo disse que ainda não estava pronta para compartilhar com todos. Isso deveria ter encerrado o assunto. Melissa suspirou e apoiou o peso do corpo na vassoura que tinha nas mãos. Ele tem razão, Momo, disse ela com a voz carregada de culpa. Mesmo que eu não tenha exposto vocês dois de propósito, também não impedi que acontecesse quando podia. Estava muito envolvida no momento. Não pensei em como você se sentiria. Me desculpe por ter te colocado nessa situação. Momo sorriu suavemente, inclinando a cabeça. Está tudo bem. Nenhum mal real aconteceu. Eu prometo. Melissa franziu os lábios, estreitando os olhos. Bem, a menos que você conte a surra que levei depois. Meu pobre bumbum vermelho pode discordar. Tony bufou, balançando a cabeça enquanto recolocava algumas cadeiras em seus lugares. Momo riu baixinho, escondendo o rosto com a mão. Eu diria que foi bem merecido, disseram Momo e Tony ao mesmo tempo, surpreendendo um ao outro. Trocaram um olhar rápido e caíram na gargalhada, comemorando com um toque aqui, como dois companheiros de equipe celebrando uma pequena vitória. Melissa piscou para eles com uma expressão impassível. Por que tenho a sensação de que estou sendo atacada em grupo aqui? Enquanto os três continuavam a arrumar os móveis e a recolher os copos e pratos vazios, a tensão foi diminuindo. A casa começou lentamente a parecer um lar novamente. A voz de Tony quebrou o silêncio mais uma vez. Olha, eu não estou bravo. Nós ainda estamos nos adaptando a essa dinâmica, entre nós três. É algo novo para nós. O que você fez não foi um pecado imperdoável, mas é algo que precisamos ter mais cuidado daqui para frente. A confiança precisa ser mútua. Melissa assentiu lentamente, levando as palavras a sério. Ela olhou para Momo, com curiosidade brilhando em seu olhar. Então, você pretende contar para as outras? Ela perguntou. Até agora, você só se abriu mesmo com a Uraraka e a Azui. O sorriso de Momo ficou um pouco sem graça enquanto ela coçava a nuca. Ainda não. Acho que vou fazer aos poucos, uma pessoa de cada vez. Assim não vai ser tão avassalador. Melissa deu de ombros e jogou uma pilha de guardanapos em um saco de lixo. Você decide. O que for mais fácil para você. Mais alguns minutos se passaram em um silêncio agradável até que Tony enxugou as mãos em um pano e se endireitou. Certo, vou descer para terminar o trabalho que Nezumi designou. Não me esperem acordados, não sei quanto tempo vai levar. Antes que qualquer um deles pudesse responder, Tony já estava descendo o corredor, caminhando a passos largos em direção ao seu laboratório. No dia seguinte, a sala de aula fervilhava de energia. Risos e conversas ecoavam pelas paredes, a maioria delas relacionadas à festa da noite anterior. O clima era de muita animação, não apenas pela comemoração, mas porque todos na turma 1 a haviam passado nos exames. Tony encostou-se no parapeito da janela no fundo da sala, braços cruzados, um leve sorriso nos lábios enquanto ouvia a conversa animada. A luz do sol entrava por trás dele enquanto observava seus colegas se acomodarem. A porta se abriu com um rangido e Bakugo entrou com sua carranca habitual. Tony assobiou agudamente, chamando sua atenção. Ei, por aqui, disse ele casualmente enquanto enfiava a mão na mochila. Bakugo ergueu uma sobrancelha, aproximando-se com sua habitual atitude impetuosa. Tony tirou um estojo de metal elegante e retangular e entregou a ele. O que é isso? Perguntou Bakugo, estreitando os olhos enquanto pegava a caixa, inspecionando-a como se pudesse explodir. Tony deu um sorriso irônico. O terno que eu te prometi, obviamente. Que outro seria? Bakugo pareceu surpreso, genuinamente pego de surpresa. Já? Isso foi tipo, ontem? Nem se passaram 24 horas.
Sou eficiente quando quero, respondeu Tony, claramente orgulhoso de sua rapidez e habilidade. E sempre cumpro minha palavra. Os alunos próximos se inclinaram para a frente, tomados pela curiosidade. A maioria deles já tinha ouvido falar da aposta. Tony havia prometido a Bakugo um traje de combate personalizado. Dado o resultado, todos estavam ansiosos para ver como era. Bakugo pousou a mochila e abriu o estojo sobre a mesa. Dentro havia 2 braçadeiras pretas, elegantes, minimalistas e quase discretas. Ele franziu a testa. É só isso? Experimente-os, incentivou Tony, fazendo um gesto para que ele continuasse. Bakugo hesitou por apenas um instante antes de colocar as braçadeiras em seus antebraços. Assim que as segurou, elas se ajustaram levemente, moldando-se perfeitamente aos contornos de seus braços. Ele ergueu uma sobrancelha, impressionado com o encaixe. Agora imagine ativá-los, explicou Tony. Eles respondem aos sinais elétricos do seu cérebro, da mesma forma que sua mão se move quando você pensa em fechar o punho. Bakugo estreitou os olhos e se concentrou. Imediatamente as braçadeiras ganharam vida. Fibras jorraram delas, entrelaçando-se rapidamente em seu corpo como fios vivos. Os fios se enrolaram em seu uniforme escolar, sobrepondo-se a ele e formando, em segundos, um traje de combate justo ao corpo. O traje suavizou a paleta de cores de suas explosões habituais, linhas pretas e laranjas suaves percorriam seu corpo. Suas mãos agora estavam enluvadas, e pequenos reatores vazios estavam embutidos nas palmas. A turma ficou olhando em silêncio atônito. O que isso faz? Perguntou Bakugo, flexionando os dedos e inspecionando a transformação. Tony inclinou-se para a frente, ansioso para explicar. Aqui vai um resumo rápido, envio as especificações completas mais tarde. Primeiro, essas braçadeiras não são apenas decorativas. Elas podem se transformar em várias armas de energia. Canhões de trilho, manoplas, qualquer coisa que você possa imaginar, elas podem simular. Bakugo pensou nisso, e instantaneamente as braçadeiras se transformaram, remodelando-se em canhões de energia compactos montados em seus braços. Seus olhos brilharam como os de uma criança na manhã de Natal. Que legal! Ele sussurrou maravilhado. Tony sorriu, adorando cada segundo da reação. Fica ainda melhor. Seu traje tem 2 sistemas principais de absorção. Primeiro, conversão de ondas de choque. Quando você lança uma explosão poderosa, em vez de danificar seus próprios braços com recuo, o traje absorve essa força cinética e a converte em energia bruta. Essa energia pode então aumentar sua força física temporariamente. Em segundo lugar, continuou Tony, absorção de energia térmica. Digamos que você esteja no meio de uma explosão, sua ou de outra pessoa. Em vez de sofrer danos, seu traje absorve o calor e a energia, canalizando-os de volta para suas reservas. Você pode até usar suas próprias explosões para se energizar em um ciclo contínuo. Os olhos de Bakugo se arregalaram a cada palavra. E tem também o cinto de utilidades, acrescentou Tony, apontando para ele. Não serve só para guardar coisas. Com a energia armazenada, você pode fabricar ferramentas temporárias, pequenas facas de arremesso, bombas, minas terrestres, armadilhas. Imagine só. Você carrega uma faca com suas explosões, arremessa em alguém e aciona remotamente. Bum! Emboscada instantânea. Você pode armar armadilhas no meio da luta. Basicamente, você tem um arsenal portátil ao seu alcance. Havia um silêncio sepulcral na sala de aula. Todos encaravam Tony como se ele tivesse acabado de entregar uma ogiva nuclear para Bakugo sem o menor pudor. Essa nem é a melhor parte, disse Tony com um sorriso. Tem mais, gritaram as pessoas lá do fundo. Tony apontou para as costas de Bakugo. Asas de energia construídas. Uma vez ativadas, você pode canalizar suas explosões através delas para se impulsionar no ar. Quanto mais energia você canalizar, mais rápido e mais alto você voará. Você poderia praticamente planar, até mesmo dar um impulso no ar. Naquele instante, uma energia laranja começou a emanar das palmas das mãos de Bakugo, crepitando como fogos de artifício e percorrendo as linhas de seu traje. As cores opacas se intensificaram, brilhando como lava sob a superfície. Ele cerrou os punhos e começou a rir, alto, descontroladamente e de pura alegria. Ha 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 ha. Kaminari se inclinou na direção de Jirou. Cara, acho que ele o quebrou. Bakugo ergueu os braços triunfantemente. Serei imparável. Todos vocês extras continuarão sendo extras. Tony juntou os dedos. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas ei, eu nunca faço um trabalho pela metade. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.